1543, se não me engano, morreu em 1543. E 1542, eu acho. E dessa época até o Santos Dumont, 1906, e mesmo até alguns anos depois, ninguém chegou, teve uma pessoa só que chegou a usar hélice em vez de usar asas numa aeronave com asas, né? Então, foi uma ideia muito inovadora para a época, muito revolucionária, e isso está muito profundamente ligado à inteligência. Um exemplo que eu acho interessante também é que eu vejo as pessoas, por exemplo, eu não sou fã do Olavo, mas eu não tenho nada contra o Olavo, eu até enxergo o Olavo como um exemplo de uma pessoa que teve muito sucesso fora da academia, mais acima, bem acima da maior parte do pessoal da academia, né? Eu acho que ele é um excelente exemplo de inteligência extremamente elevada, assim, uma pessoa muito inteligente, que ele conseguiu, como autodidata, alcançar um patamar bem acima de um PhD médio. Né? Um PhD médio, eu vejo que os caras criticam, eu assisti alguns vídeos, tem um rapaz que ele tem um cabelo branco, uma barbinha branca, ele é jovem, mas ele pinta de branco, parece. E ele estava fazendo uma... Você deve ter visto já o vídeo que ele estava fazendo uma crítica ao Olavo, o fato de Olavo não ter diploma, como se isso desmerecesse de alguma forma. Né? E quando você vê o discurso do cara, o discurso do Olavo é muito mais sofisticado, muito mais profundo. Né? E mesmo, isso é um outro ponto importante. Eles criticam também o Olavo pelo fato, eu próprio critico também o Olavo pelo fato dele fazer algumas críticas a Galileu, a Einstein, a Newton, a Darwin, a Cantor, tentando refutar essas pessoas. E alguns pontos, inclusive, ele acerta. Por exemplo, quando ele critica o Galileu, pelo fato do Galileu ter uma teoria incorreta sobre as marés, o Olavo tinha razão, realmente a teoria do Galileu sobre as marés estava errada. Em outros pontos, o Olavo estava equivocado. Mas mesmo ele estando equivocado na interpretação, ele estava correto na atitude, que é de questionar se aquilo está certo ou não. A ciência é exatamente isso. A ciência é filosofia. Você tem que questionar. Porque se você vai saber se está certo ou não, depois que você analisa, depois que você investigar. E o Olavo ele nunca se dedicou tempo suficiente. Ele focava, ele estudava Aristóteles, ele tinha outros alvos de pesquisa. Quando ele se dedicou à história da relatividade? Quase nada. Então, quer dizer, não tinha como ele debater com um PhD em física, não porque ele não compreendesse aquilo com suficiente profundidade, mas porque ele não dedicou tempo àquilo. Né? Se ele se dedicasse muito tempo, provavelmente ele compreenderia melhor do que a grande maioria dos PhDs naquela área que ficavam criticando e zombando porque eles não têm nem noção do que eles estão falando. Porque o que tem que zombar? Zombar se o cara acredita sem analisar, que é o que eles fazem. Quer dizer, eles pegam a teoria da Terra plana, a teoria da Terra esférica, que a gente estava comentando agora há pouco. Muitas pessoas acreditam na teoria da Terra esférica e outras acreditam na Terra plana. Tanto os que acreditam numa quanto na outra, eles estão assumindo uma postura incorreta de acreditar em vez de analisar. Se a pessoa analisa e chega à conclusão de que a Terra é plana, ela está mais certa do que aquela que acredita que é esférica sem analisar. É claro que, depois que você analisa com suficiente profundidade, você acaba percebendo que tem mais evidências de que ela é não propriamente esférica, né, um geóide elipsoide triaxial, mas uma esfera, uma boa representação com um erro menor que 1,298. Então você tem um erro pequeno numa representação esférica. Mas só que não é você simplesmente afirmar aquilo e tentar impor aquilo por autoridade. Você tem que procurar compreender quais são as evidências disso. Você tem lá o pêndulo de Foucault, né? Existem evidências que você não precisa tirar uma foto de uma aeronave para você perceber isso. Inclusive, uma foto de uma aeronave não evidencia, não é suficiente para evidenciar isso. Mas você tem outras ferramentas, a gravitação, por exemplo, para que um dos exemplos de erros que eles fazem, né, que eles cometem, em defesa da teoria da Terra esférica. A gravidade vai produzir um objeto esférico. Não, a gravidade vai colapsar numa singularidade de um buraco negro. A gravidade o que produz um formato aproximadamente esférico é um equilíbrio hidrostático, em que você tem a gravidade puxando para dentro, a termodinâmica provocando uma expansão e o equilíbrio hidrostático produzindo um formato aproximadamente esférico. E a rotação, a pseudoforça centrífuga, vai achatar aquilo e vai formar aproximadamente um elipsoide. Né? E as irregularidades, as heterogeneidades na distribuição da massa vão produzir as anomalias da topografia, da superfície e tal. Mas, muito aproximadamente, você vai ter ali um elipsoide. Então, você tem motivos teóricos amparados pela teoria da gravitação, tem motivos empíricos. No caso, o Eratosthenes. Eu vejo pessoas, inclusive um professor de física da USP, eu estava vendo ele comentando que o experimento de Eratosthenes mostrava que a Terra é esférica. Não, o experimento de Eratosthenes não mostra que a Terra é esférica. O experimento de Eratosthenes, em conjunto com outros dados, mostra. Porque ele mostra que tem uma curvatura. Essa curvatura poderia ser uma capa de esfera, poderia ser uma capa de paraboloide, poderia ser Ele mostra que tem uma curvatura dentro dos limites que ele mediu, de Siena até Alexandria. Né? Ele tem uma distância de 800 quilômetros,
naquela distância, naquele intervalo, ele observou que tem uma curvatura. Poderia ser uma curvatura local. Ele não tem como ter certeza, com base naquela medida, que aquilo é uma curvatura que se propaga simetricamente. É verdade, eu acho muito chato, porque toda vez eu vejo as pessoas tentando refutar essa tese, falando assim, não, o Eratóstenes já fez isso lá. Então por que você não faz de novo? Não, mas até dá para fazer. Não, dá para fazer e você verifica. Mas é que as pessoas acham assim, um cara fez isso lá antes de Cristo. Então, só que aí tem dois problemas. Né? Só que aí tem dois. Primeiro problema. O Eratóstenes, para fazer isso, ele contratou um cara para percorrer uma distância de 800 quilômetros e contar os passos. Não é uma coisa que você faz. Não tem precisão. Não é uma coisa trivial, tipo, vamos fazer isso aqui hoje, né? Tipo, né? Quem é que você vai contratar para fazer isso e você não tem nenhum terreno adequado, que você vai ter percurso todo ondulado? Como é que você vai fazer para calcular esse percurso todo ondulado? Não é uma linha reta que você consegue percorrer, como eles conseguiam fazer naquela época. Você tinha um terreno livre para o cara fazer. Então, uma das partes é essa, não é uma coisa tão simples assim. Outra questão, que é aquela que eu estava comentando, justamente, você tem uma curvatura local. Se você está no topo de uma montanha, o topo daquela montanha é curvo, e você faz uma medida do topo daquela montanha, o horizonte que a sua vista alcança é o topo daquela montanha, você não tem como garantir que o planeta inteiro é aquilo. Você está no topo de uma montanha que é curva. E você não quer. Você pode estar numa superfície plana, muito extensa, tem uma semisfera. Né? Você tem uma semisfera em cima, uma montanha como formato de um hemisfério. Né? Uma montanha com o formato de uma semisfera em cima da superfície plana. Se você está em cima daquela superfície, você vai medir a curvatura daquela região. Você mede. Se a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência no Equador, e você observa ali uma distância de 800 quilômetros, que foi no caso do Eratóstenes, você vai ver uma curvaturinha ali, mas você não pode garantir que aquela curvatura continua simetricamente em toda a região. Aí tem outras evidências, no caso, a projeção da sombra da Terra na Lua durante um eclipse. Aí você tem outras evidências. Quando você viaja do norte para o sul, do sul para o norte, você vê estrelas que vão sumindo no norte, aparecendo no sul, e outras que vão, se você viaja ao contrário, você tem efeito contrário. Então você tem outros efeitos combinados, e aí você começa a ter mais evidências. Mesmo assim, tem muitos questionamentos ainda. Porque, por exemplo, como é que você pode garantir que a projeção da sombra da Terra na Lua, a luz está se propagando em linha reta? Você está assumindo uma hipótese aí. É uma hipótese muito plausível, muito bem fundamentada, muito bem corroborada. Mas quando você vai para a época do Eratóstenes, não tinha garantia disso. Né? Tanto é que o Einstein, em 1912, mais ou menos, ele previu a curvatura da deflexão da luz ao passar pela proximidade do campo gravitacional do Sol, né, que foi verificado depois em 1919, e ele chegou a calcular, ele calculou em 1912 incorretamente. Em 1911, acho que ele calculou incorretamente, ele chegou a um resultado semelhante ao que foi obtido por um rapaz, acho que era Borg, em 1801. Teve um cara que ele usou a teoria do Newton, em 1801, ele já tinha previsto essa deflexão da luz ao passar pelas mediações do campo gravitacional do Sol, muito antes do Einstein, né, em 1801, mais ou menos, 1821, alguma coisa assim, e usando só a teoria newtoniana, só a teoria da gravitação newtoniana. Só que o ângulo dessa deflexão era de 0,83 segundos de arco. E pela teoria da relatividade é 1,75. Né, então o ângulo é diferente. Ambos, né, preveem a mesma coisa, mas com proporções, tamanhos diferentes. Quando verificaram em 1919, constataram que era mais próximo do que foi previsto pelo Einstein, muito mais próximo. Né? Houve também, tem vários pontos aí que teriam sido analisados com mais cuidado, porque eles fizeram, foi inclusive no Brasil, aqui em Sobral, né? Um dos experimentos foi aqui em Sobral, e outro foi em São Tomé e Príncipe. Na verdade foi só em Príncipe, não foi em São Tomé, foi só em Príncipe, lá num arquipélago, lá, e fizeram observações lá e aqui. Só que o Eddington, que era o amigo do Einstein, que fez os estudos dos resultados, ele descartou uma parte dos dados que estavam muito semelhantes aos resultados do Newton e selecionou os que estavam parecidos com os resultados do Einstein. Né? E tem, inclusive, uma troca de cartas que ele teve com acho que era Dawson, né? Da esfera de Dawson, acho que é Dawson, e ele trocou algumas cartas com outros pesquisadores da época e falou, vamos descartar esses dados, vamos provar a teoria do nosso amigo e tal, papapá. Então, houve uma certa tendenciosidade nessa filtragem dos resultados. Apesar disso, se você analisa hoje os dados que o Eddington selecionou, realmente havia evidência de que os dados que o Eddington selecionou
Ele pode, talvez, ter sido influenciado pela amizade dele com Einstein. Mas, analisando objetivamente, realmente, havia indícios de que os dados de Príncipe tinham alguns outliers que prejudicavam a qualidade dos dados. Então, eram realmente dados mais duvidosos do que dos estudos que foi feito em Sobral. Então, o que foi feito em Sobral era mais razoável. Mas ele não deveria ter descartado os dados, ele deveria ter colocado todos os dados em conjunto, analisado todos e mostrado, olha, esses dados não são tão confiáveis. Não, ele descartou, só publicou a parte que era mais conveniente, porque eles gostariam de corroborar, mas depois disso teve muitas outras corroborações posteriores, né? Com o tempo de vida das partículas, dos raios cósmicos primários, secundários que penetram na atmosfera e tal. Então, teve muitas evidências posteriores de que a relatividade era realmente uma melhor representação da natureza do que a teoria do Newton. Mas, inclusive, tem uma questão também que o Olavo questiona dos experimentos de Michael C. Morley, né, que tem um vídeo que ele comenta sobre isso, e a análise do Olavo, então, esse é o ponto interessante. Sobre a velocidade da luz, né? Que ele questiona o movimento da Terra com base nos experimentos de Michael C. Morley. E essa é uma questão que tem que ser analisada e as pessoas ignoram, assim, não, ele está falando bobagem. Explica por que ele está falando bobagem. O cara não consegue, sabe? Ele não está falando bobagem. Talvez ele não tivesse conhecimento suficiente para ele perceber qual deveria ser a interpretação mais consistente com os dados posteriores que... Mas até, tipo, ele gastou 5 horas estudando aquilo. Tem cara que gastou 5 anos estudando aquilo. Então, o cara que estudou 5 anos, ele engoliu um monte de coisa. O Olavo analisou 5 horas e já se questionou sobre coisa que o cara que gastou 5 anos engoliu sem analisar nada. Ele foi engolindo e repetindo sem se questionar se aquilo fazia sentido, né? Então, quer dizer, o Olavo podia estar errado, talvez, na interpretação, mas ele estava certo no posicionamento de duvidar daquilo, para ver se aquilo está certo ou não. Porque, justamente, por exemplo, Galileu, ele descobriu que Aristóteles estava errado, porque ele questionou o que Aristóteles estava defendendo. Quer dizer, algumas vezes ele pode... O Galileu, por exemplo, ele interpretou errado sobre cometas, a interpretação que ele fez de que os cometas eram fenômenos atmosféricos e não fenômenos acima da esfera lunar, né, que seriam fenômenos cósmicos. Ele estava errado, o efeito de maré ele estava errado. Teve outras coisas que ele estava certo, sobre a estrutura do sistema solar, ele estava mais próximo da realidade do que Aristóteles. Embora o Galileu também ele tenha meio que fraudado algumas coisas. Por exemplo, quando ele publicou os diálogos sobre os 2 máximos sistemas, ele omitiu, porque havia na época 4 grandes sistemas, que eram do Aristóteles, do Ptolomeu, o do Copérnico e do Tycho Brahe, né? O Galileu só comentou do Aristóteles e o do Copérnico, porque era mais fácil para ele mostrar que o Copérnico ganhava do Aristóteles, naquele caso específico, do que mostrar que o Copérnico ganhava do Tycho Brahe, mesmo porque não ganhava do Tycho Brahe. O modelo do Tycho Brahe era mais apropriado para representar a natureza em conformidade com a física aristotélica do que o modelo do Copérnico, né? Inclusive, o Tycho Brahe tinha as melhores medidas da época e fez experimentos. O próprio Tycho fez experimentos, 301 medições, ele fez 301 medições usando o modelo do Copérnico, usando o modelo do Ptolomeu, e comparou e constatou que eram muito semelhantes. Não tinha uma vantagem substancial no modelo do Copérnico em comparação ao do Ptolomeu, em termos de quantidade de previsões erradas ou certas, né? As previsões, 301 previsões, usando o modelo do Copérnico, usando o modelo do Ptolomeu, as taxas de acertos eram praticamente iguais. Os 2 modelos funcionavam igualmente bem em termos de previsão. O modelo do Copérnico ele era mais prático para fazer os cálculos, ele simplificava os cálculos. O modelo do Ptolomeu ele tinha uma melhor conformidade com a física aristotélica, porque ele presumia que a Terra estava estática, então ele evitava um monte de problemas. Por exemplo, a física aristotélica questionava se a Terra estivesse se movendo, um dos problemas é que teria umas ventanias intensas, que arrancaria tudo, arrancaria árvores e tal. Outro problema é que se você solta um objeto perpendicular ao plano que tangencia o solo, esse objeto ia ficar para trás se a Terra estivesse girando. O objeto ele não ia cair uma trajetória perpendicular ao solo, ele ia ficar em diagonal, né? Outro questionamento é com relação à paralaxe das estrelas. Se você olha para as estrelas em 2 pontos diferentes da órbita da Terra em torno do Sol, teria esperado que o cenário de fundo, né, se você coloca a mão na frente, você fecha um olho e fecha o outro, a posição da sua mão em relação ao fundo vai mudar, você vai ter cenários diferentes. E isso não era observado em relação a nenhuma estrela naquela época. Posteriormente, o Bessel, em 1851, o Bessel constatou que havia esse efeito. Mas até a época do Galileu, não havia nenhuma evidência experimental disso. Então, quer dizer, o que o Galileu estava defendendo do Copérnico, ele percebeu que se ele fosse colocar o Tycho Brahe naquela discussão, ele não ia conseguir refutar
a tese de que o modelo geocêntrico era superior ao heliocêntrico. Embora, em muitos pontos da física do Galileu, por exemplo, ele testou, ele, na verdade, ele repetiu ele mencionou, né, experimentos que foram realizados pelo Buridano. O Buridano realizou no século XII, no século XIII, aquele experimento de soltar as bolas de canhão do topo da Torre de Pisa. Na verdade, não foi da Torre de Pisa e não foi o Galileu, foi o Buridano que fez aquilo muito antes do Galileu, né? Mas ele fez o experimento e constatou que tanto os corpos mais pesados quanto os mais leves caíam quase à mesma velocidade. E também caíam quase em linha reta, né? E o Galileu fez isso também em navios, ele não fez, mas ele observou uma coisa que caía do mastro do navio em relação ao navio em movimento, ele acompanhava, né? A inércia fazia com que ele acompanhasse o navio. Então o navio, não sei se está aparecendo aqui, agora está, né? O navio está caindo, aqui o objeto está caindo, ele vai acompanhando o movimento à medida que ele vai caindo, acompanha o navio. O Galileu verificou que o Aristóteles estava equivocado também em relação a isso. Então o Galileu refutou uma parte da física aristotélica, mas não uma outra parte que era extremamente fundamental, que era justamente a paralaxe estelar. Ele não conseguiu, o Galileu, refutar isso aí. O Newton também não conseguiu empiricamente refutar, mas o Newton fez vários avanços importantes, especialmente na parte Quando ele teorizou a gravitação, ele praticamente resolveu todos os problemas, né? Porque no Principia, ele faz várias demonstrações geométricas de como as coisas funcionam e elas se encaixam todas muito bem, né? Você compara a velocidade de queda de um corpo próximo à superfície ou o movimento da Lua, que está continuamente caindo, só que ela está caindo e a queda dela vai ser compensada pelo movimento do giro. Ele constatou que as velocidades de queda de um objeto próximo à superfície, um objeto que estivesse na altura da Lua, na altitude, equivale à distância da Lua, né, seria mais ou menos 60,26 raios da Terra, ele constatou que as velocidades eram consistentes pela teoria que ele estava desenvolvendo da gravitação e pelo modelo antigo do Kepler, né, que era, se ele calculasse as velocidades de queda usando as leis de Kepler, ele constatou que se encaixavam as coisas muito bem. E seria muita coincidência que se encaixassem se não fosse o mesmo efeito que provocava a queda de uma pedra próxima à superfície com a queda da Lua contínua em torno da Terra. Então, a partir daí, ele foi desenvolvendo a teoria da gravitação, os estudos que o Galileu fez com o pêndulo, depois o Newton também fez com o pêndulo, Huygens também fez com o pêndulo e tal. Então, quer dizer, tem todo um embasamento teórico que, a partir do Newton, começaram a mostrar que a hipótese da Terra aproximadamente esférica e girando em torno do Sol era uma melhor representação da natureza. Inclusive o Papa, na época, né, ele tinha uma visão contrária e depois ele revisou a opinião dele, aquele processo de harmonização que eles chamam no catolicismo, né? Então ele revisou e passou a aceitar, e atualmente nenhum Papa discorda que a Terra gira em torno do Sol, etc, etc. A Bíblia tem uma questão figurativa, né? Esse é outro ponto importante. Então, mas o ponto fundamental não se pode aceitar a informação só porque está num livro, ou só porque uma autoridade falou. Você tem que analisar e questionar, que era o que o Olavo fazia, é o que você faz no seu canal, que você questionar se aquilo faz sentido ou não. Você pegar, essa é a essência da inteligência, justamente você questionar se as coisas funcionam como estão dizendo que funcionam e procurar entender como elas funcionam se não são assim, né? Será que isso faz sentido? Será que isso... Estão dizendo isso, mas será que é verdade? Será que está correto isso? Será que esses pontos todos se encaixam bem? Será que não tem uma outra explicação? Mesmo que funcione, será que não tem uma explicação melhor? Será que não tem uma explicação alternativa que também poderia explicar isso aqui de tal maneira e tal? Então, isso acho que é muito... E cada vez mais se está consolidando no meio acadêmico uma visão muito... Que isso é um ponto que você citou no meio acadêmico brasileiro, em parte no exterior também, embora menos, né, do Brasil principalmente, que é uma visão muito de seita fanática. A religião se transformou numa seita fanática em muitos lugares. No Brasil, por exemplo, né? Você vê esses caras que fazem divulgação científica, tem uns que são bons, né? O Ledo Vaccaro, o Daniel Nunes, né? Tem uns caras que fazem uma divulgação de boa qualidade. Assim, pelo menos eles analisam adequadamente e tal. Agora, tem uns caras que fazem divulgação que eles cometem uma avalanche de erros e eles zombam do que é o mais certo. Isso é uma coisa absurda. Eles acham que fazer ciência é você ler uma notícia e você repetir a notícia. Isso não é fazer ciência. Isso é papagaio, né? Qualquer papagaio faz isso. Fazer ciência, fazer divulgação científica, é você questionar, é você analisar se aquilo faz sentido, discutir. Olha, ele está dizendo, será que isso aqui está certo? Vamos analisar isso aqui.